Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declara aberta a 36ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itaió. Para iniciar os trabalhos de hoje, peço que o vereador Valmor Zangelini faça a chamada nominal dos parlamentares, confirme suas assinaturas e faça a verificação de quórum. Arno Xavier, Orsa Alexandre Pornaghi, Yara Marisa Bonin, Joel Sando Macopi, Klaus Dieter Diels, Maria Clarice Gomes Mateus, Marlisa Martins, Marlete Alexandre, Valmor Zangelini. Senhor presidente, temos quórum para realizar essa sessão com 9 vereadores presentes. Peço que o vereador Valmor faça a leitura da ata da sessão anterior e que os demais colegas acompanhem sua leitura para discussão e votação. Ata da 35ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itaió em 3/11/2015. Presidência, Joel Sando Macopi e Arno Xavier. Resumo: comparecimento, expediente, ofícios, moções, indicações, requerimentos, projetos, tema livre, ordem do dia, explicações gerais e encerramento. Ata. Aos 3 dias do mês de novembro do ano 2015, na Sala 9 Manuel Corrêa de Negreiros, localizada no edifício da Câmara Municipal, na Rua Coronel Federsen, número 1640, nesta cidade de Itaió, estado de Santa Catarina, sede do Poder Legislativo Municipal, compareceram às 17 horas, sob a presidência dos vereadores Joel Sando Macopi e Arno Xavier, para a 35ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, os membros integrantes do Parlamento Municipal de Itaió. A presidência invocou a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e solicitou ao vereador Valmor Zangelini que procedesse a chamada de presença, quando se notou o quórum com 9 vereadores, sendo eles Arno Xavier, Orsa Alexandre Pornaghi, Yara Marisa Bonin, Joel Sando Macopi, Klaus Dieter Diel, Maria Clarice Gomes Mateus, Marlisa Martins, Marlete Alexandre e Valmor Zangelini. Fato seguinte, o presidente solicitou que o vereador Valmor Zangelini fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de discutida foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, o presidente solicitou que o mesmo fizesse a leitura do expediente, que contou com diversos ofícios do prefeito e outros, além das proposições dos vereadores na forma que segue. A. Pedidos de providência 136 até 138/15 do vereador Valmor Zangelini. B. Requerimentos 82/15 da bancada oposicionista e 83/15 do vereador Arno Xavier. C. Moções, nada constava. Nos procedimentos de entrada constavam os PLO 43, 4015, PLO 46, 4016 e PLO 47, 4017. O presidente então anunciou o grande expediente, espaço reservado para discurso sobre o tema livre, onde fizeram uso da palavra pela ordem os seguintes vereadores: Arno Xavier, Orsa Alexandre Pornaghi, Joel Sando Macopi, Klaus Dieter Diel, Maria Clarice Gomes Mateus e Valmor Zangelini, sendo que a vereadora Yara Marisa Bonin declinou da fala, conforme a gravação digitalizada e arquivada no acervo da Câmara. Foram então aprovadas todas as moções e requerimentos já descritos e remetidos para despacho na Secretaria da Casa. Dando continuidade aos trabalhos, a presidência anunciou que nada constava em redação final, tampouco em segunda discussão e votação, estando a pauta deserta também em primeira discussão e votação. Em seguida, o líder do governo, vereador Orsa Alexandre Pornaghi, solicitou que fosse feita a dispensa dos pareceres da comissão do PLO 43, 4015, o que não foi aceito por unanimidade. Tendo esgotado os assuntos da ordem do dia, sem nada mais para discutir ou votar, e tampouco inscritos para explicações pessoais, antes do encerramento da presente sessão, o presidente observou o calendário de eventos fornecido pela Casa e convocou os edis para a próxima sessão ordinária, que será dia 9 de novembro, às 17 horas. Narrando-se esses fatos, na ata que segue assinada, selida e aprovada. Em discussão a ata.
Alguém dos presentes deseja comentar, acrescentar ou modificar o texto da ata que acaba de ser lida? Em votação a ata. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão e os contrários que manifestem levantando-se. Declaro a ata aprovada sem maiores observações. Peço, neste momento, que o vereador Valmor Zangelini faça a leitura do expediente hoje. Ofício número 135/2015, Gabinete do Prefeito, Taió, 4 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Joel Sando Macope, vereador presidente do Poder Legislativo do município de Taió. Senhor vereador presidente, ao tempo em que tramito a Vossa Excelência e seus dignos pares, os meus cordiais cumprimentos, elevando-se em consideração que no mês de dezembro de 2015 acontecerá em Roma, Vaticano, a ordenação do meu filho, Paulo César Valentini, como padre da Igreja Católica Apostólica Romana, levando-se em consideração ainda que estarei junto com meus familiares prestigiando esse importante acontecimento para a família Valentini, onde estarei ausente do nosso município e de minhas funções como vice-prefeito do município de Taió, no período de 9 a 16 de 12 do ano em curso. Levando-se em consideração, finalmente, o que preceitua o artigo 67 da Lei Orgânica do nosso município, promulgada em 23 de março de 1990, faço uso do presente a fim de levar ao conhecimento a Vossa Excelência que, no período acima citado, estarei ausente do nosso município e das minhas funções. Com as expressões de consideração e apreço, firmo-me muito atenciosamente Aristido Eloy Valentini, vice-prefeito do município de Taió. Ofício número 157/2015, Taió, 13 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Joel Sando Macope, vereador presidente do Poder Legislativo do município de Taió. Senhor vereador presidente, em atenção ao seu expediente número 180/15, informo de que cópias dos pedidos de providência número 129 a 135/15 e dos requerimentos número 79 e 80/2015 foram enviados aos departamentos competentes para as devidas providências. Nesta oportunidade, renovo as expressões de consideração e apreço, subscrevendo-me muito atenciosamente Hugo Lembeck, prefeito municipal de Taió. Ofício número 158/2015, Taió, 3 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Joel Sando Macope, vereador presidente do Poder Legislativo do município de Taió. Senhor vereador presidente, em atenção ao seu expediente número 172/15, informo de que cópias dos pedidos de providência número 125 e 126/15, dos requerimentos 74, 75, 77 e 78/2015, bem como das indicações número 40 e 42/2015, foram enviadas aos departamentos competentes para as devidas providências. Nesta oportunidade, renovo as expressões de consideração e apreço, subscrevam-me muito atenciosamente Hugo Lembeck, prefeito municipal de Taió. Ofício circular número 96/2015, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Taió, 6 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Joel Sando Macope, presidente da Câmara de Vereadores de Taió. Senhor presidente, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, junto com as escolas de ensino fundamental, realizará no dia 11 de novembro de 2015, a partir das 13h30, na Escola de Ensino Fundamental Prefeita Erna Aides, e no dia 12 de novembro de 2015, a partir das 13h30, na Escola de Ensino Fundamental Adolfo Evald, a primeira feira dos jovens empreendedores, primeiros passos com a finalidade de incentivar o protagonismo juvenil por meio de uma postura empreendedora. Por isso, temos a grata satisfação de convidá-lo a se fazer presente.
Rosi Terezinha de Souza, secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes. CDL Itaió, ofício 11/2015. Excelentíssimo senhor Joelson do Macó, presidente da Câmara de Vereadores de Itaió. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaió, CDL, vem através deste ofício, primeiramente, cumprimentar o presidente, senhor Joelson do Macó, e demais vereadores desta casa. Nos últimos dias realizamos diversas reuniões com nossos associados, sendo que os mesmos nos cobraram que fosse solicitado a esta casa esclarecimento de que no decorrer deste mês teríamos alguns vereadores se deslocando a Salvador, na Bahia, para realizar curso de aperfeiçoamento e conhecimento, no qual iria gerar um custo aproximado de 30 mil reais. Sendo assim, viemos com esse ofício pedir, se caso esta informação proceda, que os vereadores e o presidente desta casa repensem sobre o valor a ser gasto. Nós sabemos da necessidade e da importância de termos vereadores capacitados e preparados, porém, não podemos esquecer que nosso município está saindo há poucos dias de uma cheia, lembrando também que estaremos atravessando por um difícil momento econômico no país. Sendo assim, acreditamos que não seria conveniente este gasto no momento. Diante disso, a CDL, preocupada com o aspecto social e econômico do nosso município, e visando o bom astral e a esperança de reconstrução do mesmo, vem através deste sugerir que os valores gastos ou parte deles sejam repassados para a Prefeitura Municipal, designando que o valor seja aplicado na decoração de Natal 2015, ao qual a Prefeitura, em parceria com a CDL, vem desenvolvendo tal projeto e arcando com os custos do mesmo. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos a entidade à disposição dessa casa. Itaió, 9 de novembro de 2015. Mauri Pedroso, presidente do CDL de Itaió. Ofício número 155/2015, Itaió, 13 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Joelson do Macó, vereador presidente do Poder Legislativo do município de Itaió. Senhor vereador presidente, utilizo-me do presente a fim de lhe encaminhar para os fins devidos uma via original dos seguintes atos oficiais: decretos número 5.857, 5.867, 5.869 e 5.875, portarias número 11.845 a 11.846. Com as expressões de consideração e apreço, subscrevo-me muito atenciosamente Hugo Lembeck, prefeito municipal de Itaió. Poder Legislativo do município de Itaió, requerimento número 84/15, excelentíssimo senhor Joelson do Macó, digníssimo presidente da mesa diretora. Os vereadores que firmam o presidente, após o cumprimento das exigências regimentais, requerem ao plenário que encaminhe ao prefeito municipal ofício solicitando informações sobre o processo licitatório números 112/2013, contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão de obra, empreiteira global, para ampliação do CI Carlos Punag, com a área de 64,38 metros quadrados, execução da obra, empenhamento, liquidação e pagamentos conforme abaixo segue. Primeiro, cópia de todos os documentos que compõem o processo licitatório número 112/2013, na modalidade carta convite. Segundo, cópia do contrato e termos aditivos firmados com a empresa empreiteira de mão de obra Gabriel Limitada, provenientes do processo licitatório número 112/2013. Terceiro, cópias do projeto, quadros quantitativos, memoriais descritivos, cronogramas físicos, financeiros e posteriores
modificações nos projetos referente à ampliação do CI Carlos Purnag, contratada através do processo licitatório número 112/2013. Quarto, cópias de todos os documentos que compõem o processo de compra das despesas realizadas através da contratação com a empresa empreiteira de mão de obra Gabriel Limitada para ampliação do CI Carlos Purnag. Quinta, cópia de todos os documentos juntados nos processos de empenho, liquidação e pagamentos das despesas executadas para ampliação do CI Carlos Purnag, provenientes do contrato de termos aditivos firmados com a empresa vencedora do certame licitatório. Sexto, cópia das ARTs do contrato de matrícula da obras, CI, dos boletins de medicação e diário de obra da ampliação do CI. Do CI Carlos Purnag, contratada através do processo licitatório número 112/2013. Sétimo, cópia do termo de recebimento provisório e definitivo da obra de ampliação do CI Carlos Purnag. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, Aaron Xavier, vereador, Yara Marisa Bonin, vereadora, Marlete Yangsande, vereadora, Valmor Zangelini, vereador. Requerimento número 85/2015, excelentíssimo senhor Joelson do Macop, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores. O vereador, que este firma requer, na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Poder Executivo para se manifestar sobre o Programa Nacional de Habitação Rural, referente à parceria da Prefeitura Municipal e promover no financiamento de 25 famílias, no favorecimento de 25 famílias da zona rural na construção de moradias, ficando a responsabilidade das secretarias da Agricultura, em conjunto com a Secretaria da Assistência Social, a relação ou cadastramento dos beneficiados com o programa. Sendo assim, requer-se as seguintes informações: relação das famílias beneficiadas com o programa PNHR, situação atual de cada beneficiário relacionado neste grupo, qual entidade é responsável pelo recebimento dos recursos e da destinação desses recursos aos beneficiados devidamente aptos a receberem. Quanto às moradias, quais são os prazos de entrega dessas moradias, cronograma das obras, quais são os valores destinados para a construção de cada moradia. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, Aaron Xavier, vereador. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, Joelson do Macop, cópia para a Promotoria da Justiça da Comarca de Itaió. Com nossos cordiais cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar a exoneração imediata do senhor Nilson Vetter dos quadros desta casa. O presente pedido baseia-se na flagrante afronta do Estatuto dos Servidores Públicos de Itaió, pois o referido servidor é administrador e proprietário de uma empresa. Aliás, sabe-se que, por este mesmo motivo, o referido servidor foi exonerado do seu cargo efetivo do município de Braço de Trombudo, pois o Estatuto daquela municipalidade, assim como o nosso, prevê o seguinte: artigo 147, ao funcionário é proibido participar de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, exceto sociedade de economia mista ou empresa pública. Sétimo, exercer comércio
ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Pelo visto, a pena prevista é a de demissão e, na qualidade de servidor comissionado, o referido cidadão deve ser exonerado imediatamente, sob pena de Vossa Excelência cometer o crime de prevaricação. Artigo 159. A pena de demissão será aplicada nos casos de inciso 9, incidência em qualquer das proibições de que tratam os números dos incisos 5º a 13º do artigo 147. Além disso, sabemos que o referido cidadão também está vinculado à Câmara de Vidimarsum, tendo sido apresentado pelo seu presidente no mês de setembro de 2015 como assessor daquela casa, conforme áudio anexo. Sendo assim, além de cometer a irregularidade de permanecer na condição de servidor público e administrador de sua empresa, também comete a acumulação ilegal de cargos públicos vedada na Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 16º. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando em qualquer caso o disposto no inciso 11º. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Pedimos a sua imediata exoneração e encaminhadas cópias do presente pedido ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Termos em que pede deferimento, Taió, 19 de outubro de 2015. Orso Alexandre Purnag, vereador. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Ofício 254/2015. Taió, 11 de outubro de 2015. Excelentíssimo senhor Joelson do Macó, presidente da Câmara de Vereadores do município de Taió. Prezado senhor, este Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, veio através deste encaminhar relatório mensal referente ao mês de setembro de 2015, sendo o que se apresenta. Para o momento, renovamos protestos de estima e consideração atenciosamente, Rafael Adilson Peters Wisler e Joelma Marchioli. Senhor presidente, são essas as leituras de hoje. Todos os documentos estão à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Agradeço mais uma vez ao vereador Valmor pelos auxílios dos trabalhos e passaremos agora ao grande expediente. Teremos agora, como de costume, os oradores serão chamados à tribuna livre para manifestação por tempo máximo de 10 minutos. Peço que o colega vereador Arno Xavier controle o tempo e ao 9º minuto o orador será avisado pela ordem. Primeiro orador da noite, vereador Orso Alexandre Purnag. Não vou fazer uso da palavra hoje, senhor presidente. Na sequência, então, passo a presidência ao vice-presidente Arno Xavier para que possa ser chamado à tribuna.
Peço agora ao vereador e presidente Joel que use a tribuna. Gostaria de iniciar cumprimentando o presidente interino neste momento, Arno Xavier, cumprimentar meus colegas vereadores, vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Educadora, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu que gostaria de fazer comentários sobre pedidos de número 141, pedido de providência, este que já era para mim ter feito durante a semana passada, e claro que no decorrer das falas o pronunciamento foi se adiantando e acabou ficando para trás. Mas são um pedido de providência remetido em 2 pedidos dentro dele, sendo o primeiro para que a própria SDR faça reparos naquela ponte que dá acesso hoje a Santa Cecília, Passo Manso a Santa Cecília, que a sua cabeceira do lado direito praticamente está pendurada, trazendo sérios riscos a tanto carros de menores porte, também como ônibus escolar que lá acaba passando por lá. E claro que vejo que imediatamente a prefeitura poderia até mesmo estar fazendo esse reparo, até porque não seria um grande reparo inicialmente para dar essa condição de tráfego. Mas a gente sabe que sempre há um jogo de cintura e um empurra para lá, para cá, e aonde que, pelo fato de ser uma SC, se não me falha a memória, SC 350, aquela, acabo remetendo então esse ofício à SDR do nosso município para que toma providências sobre aquela situação. E claro que, dependendo da demora, muitas vezes da SDR de tomar conhecimento daquele assunto, peço da mesma forma, verbalmente, que o próprio secretário do Distrito Passo Manso possa fazer esse reparo, um reparo, claro que mais simples, mas que dê total segurança para quem trafega por aquele trecho. E claro que a gente sabe que hoje é uma rodovia, por mais abandonada que esteja, mas é uma rodovia ainda que acaba dando acesso, tanto Taió, Santa Cecília, como Taió também 116. Esperamos então que possa ser feitos esses reparos o quanto antes. Encaminho gentilmente esse pedido para o secretário Tiago Maestre, para que ele então indague seu engenheiro para que faça uma vistoria naquela ponte e possa o quanto antes então estar fazendo esse reparo. Dentro desse mesmo pedido de providência de número 141, também remeto o mesmo ao SDR, o pedido de uma boca de lobo que acabou caindo também dentro do Distrito Passo Manso, e hoje ela está totalmente aberta, trazendo risco para pessoas, para crianças que estão passando por aquele local. Claro que é mais uma obra de obrigação do Estado de estar fazendo esse reparo, mas da mesma forma também peço ao Poder Municipal que possa tomar conhecimento deste assunto e também, se acaso a SDR não puder fazer, pelo fato de estar dentro da área central do Distrito de Passo Manso, que possa então, através da sua Secretaria de Obras, estar fazendo esse reparo e claro que tirando o risco daquelas pessoas que muitas vezes acabam transitando de bicicleta por cima da calçada em períodos noturnos, e também outras pessoas, crianças, que acabam usando diariamente para irem às escolas, voltarem. E claro que a gente sabe que o risco é bastante constante. Da mesma forma, gostaria de falar
sobre um pedido de número 142, de autoria minha e também do vereador Valmor, aonde que pede urgentemente para que se faça reparos na rua 12 de fevereiro, uma das principais ruas do nosso seminário, aonde que também acaba ligando outro município, o município de Benim Doce, e a gente percebe que aquela rua hoje se encontra em péssimas condições, trazendo risco a quem acaba andando de veículo, até mesmo para quem transita de bicicleta, a pé, e a gente sabe que essa rua é uma rua bastante movimentada no nosso município. Muitas vezes a gente percebe que em alguns pontos o trânsito praticamente chega a quase parar pelo seu alargamento, não ser uma rodovia bastante espaçosa. E claro que além dela já ser bastante pequena, aquele pouco que existe ainda está totalmente comprometido, com até mesmo boca de lobos abertas, aonde que a própria população trouxe a nosso conhecimento. Eu ainda não tive averiguando qual dessas bocas de lobo é que realmente está aberta, mas o comentário que chegou a esta casa é que uma permanece totalmente aberta, e claro que se não bastasse somente uma boca de lobo aberta, assim a gente sabe que são várias crateras no asfalto, aonde que a gente pede, através desse pedido, juntamente de minha autoria, com também do vereador Valmor, para que a prefeitura possa então estar fazendo um tapa-buracos naquela rua e, claro, melhorando toda a camada asfáltica e assim também melhorando aquele sistema de boca de lobos que hoje, além de estar bastante degradada, a gente sabe também que há um preenchimento de barro bastante grande dentro daquela mesma tubulação. Então que a Secretaria de Obras, eu sei que hoje não tem um caminhão preparado para realmente estar fazendo essas limpezas, mas que possa, através da Secretaria de Obras, estar fazendo a contratação de um caminhão para que faça essa melhoria o quanto antes e, claro, desassoreando toda aquela tubulação que hoje está bastante prejudicada. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer comentário, já que o pessoal da CDL hoje se faz presente na casa, e aonde que o próprio secretário da casa, percebendo aonde fez a leitura do ofício 11/2015, de autoria da CDL de Itaió, aonde que vem, através desse pedido, gentilmente, pedir a esta casa, aonde que a gente sabe que eu praticamente já estou até com a licitação pronta para essa viagem de algum dos nossos vereadores que pretendem ir a um curso assim em Salvador. Eu poderia afirmar para vocês que eu não faço parte desses vereadores que estou indo a Salvador, não irei, mas a minha obrigação de estar fazendo a licitação e deixar à disposição daqueles que realmente queiram ir, isso eu como presidente tenho que fazer. E claro que eu acho que vai muito da consciência de cada vereador, até porque a gente sabe o que vocês pediram realmente dentro desse ofício. Eu acho que cada um é sabedor disso, sabe a dificuldade que o município de Itaió enfrentou agora há poucos dias. A previsão que se tem, esperamos que não se confirme, mas a previsão que se tem é que para os próximos dias, de repente, possa se concluir uma nova cheia. Esperamos que fique só nessa expectativa falsa, mas de que todo o nosso comércio, não somente o comércio do município de Itaió, assim como todos os moradores da parte central, da parte mais baixa do município, foi afetado com essa cheia dentro do nosso município. E claro que o CDL, como de praxe todo ano, faz, juntamente com a CIAT, com a Prefeitura, acaba fazendo a decoração natalina do nosso município e assim dando aquele espírito natalino para toda a nossa gente, como todos os visitantes que aqui acabam fazendo suas compras no município de Itaió. E claro que, como eu afirmo para vocês, esta viagem
estaria marcada para o dia, se não me falha a memória, 26, 27 e 28 do mês de novembro, mas de que eu peço que os colegas vereadores repensem sobre essa situação, ver se realmente é o momento de estar fazendo uma viagem a Salvador. A gente sabe que isso terá um custo, eu não cheguei a somar ainda quanto que mais ou menos pode ter esse custo dessa viagem, mas dependendo de quantos dias são praticamente, eu acho, uns 3 dias, com mais passagens aéreas, a gente sabe que esse custo não é um custo tão baixo assim para o município de Utaió, aonde que você poderia ser convertido num embelezamento, até mesmo dentro da nossa cidade, e assim trazendo pessoas de fora para que pudesse dar uma evolução um pouco maior para o nosso comércio local. Então deixo esse pensamento aberto para que vocês realmente possam repensarem e ver que às vezes a gente pode estar fazendo algo muito mais importante, que seja muito mais rentável para o nosso comércio local, e claro que não tirando a vontade e a vez do vereador que queira ir até na Bahia realmente fazer esse curso que hoje está disponível. Era o que eu tinha, senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Joel. Retomando a presidência, convido agora o vereador Klaus Dieter Dil para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, estendendo os cumprimentos às vereadoras, os vereadores desta casa, o público presente na plenária, destacar hoje os representantes do CDL do município de Itaió, a Cleide, que na grande maioria sempre presente, e a todos os ouvintes das rádios e os meios de comunicação que repassam a nossa sessão junto aos seus meios. Eu quero usar a tribuna hoje falando acredito eu, pessoalmente, uma visita importante hoje que fizemos à barragem. Nós que somos do poder público, da Câmara, vereadores, representantes do povo, somos reivindicados por algumas situações, e nessa visita eu posso dizer-lhes que tirei algumas conclusões minhas próprias, em que acredito eu que a barragem protaioense, ela muitas vezes ela é prejudicial. A gente visitando toda a estrutura dela, a gente vê que ela não é assim para acontecer algo tão preocupante como aconteceu em Minas Gerais, mas tudo é possível com o tempo. E quando eu reivindiquei ao engenheiro, até mesmo o Jair, e ao Márcio da Defesa Civil, foi muito claro em que a situação que aconteceu lá, se nós tivéssemos muita água mesmo que saísse pelas suas laterais e começasse a corroer as laterais da barragem, é que a gente possivelmente poderia ter um problema maior, como aconteceu aquele em Minas Gerais. Posso ser sincero para vocês, eu moro abaixo da barragem, isso é uma preocupação, eu acho que todos que viram aquela cena estrondosa tiveram esse medo, e já tinha ido uma vez, por mais uma vez, ver toda aquela estrutura, eu acho que a gente fica um tanto mais tranquilo em saber que ela é tão forte, ela é tão resistente. Vimos lá que as colocações dos concretos para a sua elevação estão sendo feitos por módulos, e só tem um módulo pronto. São mais 6 módulos que serão feitos nas suas laterais, vereador Alexandre. E posso concluir que essa obra, um vereador, que eu não me recordo quem, ouviu dizer que ela estava em 60% dela concluída. Mas eu posso dizer que essa obra ela demora muito a ser concluída. Eu
por conta minha, eu acredito que vocês veem que as chuvas elas continuam a cair e precisa-se fechar todas as comportas para que se faça esses blocos, porque ela precisa daquela base lá dentro da água. Então, vocês imaginem, só foi feito um bloco, são mais 6 blocos que precisam ser feitos. Precisa parar muito de chover, né, para se concluir essa obra. E será utilizado o canal extravasor. E esse canal extravasor, por ele não estar concluído, a explicação que nós recebemos lá, foi de que uma extensão de aproximadamente 50 metros faltava para que se concluísse o canal. Esse canal não foi previsto ferro algum na sua concretagem. Ferro algum. Eu até questionei o engenheiro e disse, mas não está previsto na licitação? Não, não estava previsto ferro na licitação, mas tinha um produto P8 que foi colocado um P25, que era para ficar mais resistente e tal, mas a gente vendo aquela situação daquela água saindo, por ela não estar acabada, com certeza aquele movimento de água fez com que aquele concreto se desmanchasse, e se continuar saindo, ele vai continuar desmanchando. Então ele precisa ser feito antes, isso é coisa minha, para que a gente consiga, né, para que eles consigam terminar aqueles outros 6 blocos. Agora vocês imaginem, ainda mais blocos na parte de trás, que precisam ser feitos, o quanto tempo ainda se levará para essa elevação acontecer. Isso é uma conclusão minha, eu precisaria falar na tribuna, até porque muitas pessoas nos procuram para falar isso. É muito importante, eu acho que a gente fez, até foi uma reivindicação da vereadora Yara, e eu quero parabenizá-la, até porque somou bastante. Nós não temos mais poder algum, e nunca tivemos, sobre fechar ou abrir comporta, mas eu preciso falar hoje que nós temos que dar parabéns pelo que eu senti, pela forma em que ele nos explicou, e a cautela, e o conhecimento que ele tentou buscar, e até porque está vivenciando aquilo. O Jair Giovanella hoje é um cara que eu preciso dar os meus parabéns, pela sua força de vontade, pelo que ele vem exercendo ali, pela seriedade em que ele vem tocando aquilo ali também. Então, em resumo, gente, eu quero ser um vereador que eu quero falar da barragem algumas vezes, até porque as águas elas estão baixando e também as ideias e o que vai indo vai se esquecendo junto com as águas, né? E eu quero lembrar de vez em quando da barragem, porque é uma obra muito importante para nós. A gente vê que sempre é olhado, acredito que precisamos olhar para o próximo, mas muitas vezes nós nos prejudicamos por ter municípios menores, né? Com situações piores do que a nossa. Então o município de Itaió ele tem os seus prejuízos por isso. Com certeza temos que pensar pelo terceiro, pelo amigo, pelo vizinho. E eu vejo assim que essa elevação, ela com certeza nos dará um tempo a mais somente de conseguir nos organizar. Eu acho que é isso que ela vai servir. Temos situações de outras barragens, não sei se foi o vereador, o presidente que questionou a questão de estourar uma barragem, talvez de HCR, mas aquelas situações que tem das hidrelétricas. Com certeza também é um medo em que a gente pode ter, que são mais águas para o lado de cima e é de lá que vai enchendo, enfim. Mas eu quero aqui colocar que estarei divulgando sobre a barragem e aos meus colegas vereadores que a gente tenha essa atenção, mesmo nós não tendo poder de agir em cima daquela obra de envergadura tão grande. Para concluir, senhor presidente, eu quero deixar os meus parabéns e, se possível, que a gente elabore uma moção ao Clube Caça e Tiro de Novembro, Clube Caça e Tiro 15 de Novembro, pelos seus 90 anos de existência, que se completam agora no dia 15 de novembro, no próximo domingo. É o nosso clube que recebe festas, casamentos, formaturas, é o nosso clube de referência, e eu quero parabenizar, por conta própria, a todos os presidentes que por lá passaram, com suas diretorias, que conseguiram manter essa estrutura tão importante para o município,
de tão boa apresentação, porque não é fácil tu manter um clube desse. Senhor vereador Klaus, me concede uma parte? Concedo, fica à vontade. Só para termos de correção, o Clube de Casetilho 15 de Novembro leva esse nome, mas a data de fundação dele é dia 28 de agosto, né, então, de 1925. Então, na verdade, ele já tem 90 anos há alguns meses já, né? Só a gente sempre acaba fazendo as festividades no dia 15 de novembro, porque é a data que leva o nome dele, né? Perfeito. Vereador, eu vejo que, pela questão burocrática, vamos dizer assim, das datas, é comemorado e a gente pode enaltecer o trabalho de todos que passaram e te parabenizar também por ter sido um destes presidentes que tanto fez e tanto construiu e manteve, como também seu pai. Hoje, em nome do Fernando, parabenizar o Fernando Andrioli, mas se eu citar todos, tem Helenite, tem doutor Antônio, tem um monte de gente que passou por ali, em que a gente faz merecer, como toda a sua estrutura em que vem da diretoria, que frequentemente se reúne para manter aquele clube então perfeito estado. Mesmo que ainda as enchentes também foram até lá, né? Quadra de tênis teve alguns seus prejuízos, não tão elevados, mas, enfim, parabenizar a quem cuida desse bem e o bem que esse clube nos traz. Quero aqui também destacar a visita que tivemos aqui, vereadora Marlisa, do pessoal da escola Erna Heydrich, né? Na qual nos convidou para a apresentação do JEP, Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que acontecerá na tarde do dia 11, agora desta semana, na quarta-feira, das 13h30 às 16h30. Lá serão vendidos alguns produtos. Gostei muito da ideia de que as crianças elas comecem a trabalhar o empreendedorismo desde cedo, vendo que aquilo que eles fizeram, se tiveram ou não tiveram lucro. Muito importante isso, como também tem em outras escolas, só que eu não possuo o papel aqui. Mas na quinta, na Adolfo Evald, também no mesmo horário, será, vereadora? Na parte da tarde também. As duas que vão fazer isso, Adolfo Evald e Erna Heydrich. E a mostra de teatro, que foi deixado o convite para nós, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, da Cristo Rei, no dia 3 de novembro, às 19h30, o ingresso, 1 litro de leite longa-vida ou R$2. Vale apoiar a cultura do nosso município também. Senhor presidente, era o que eu tinha para a tarde e noite de hoje. Obrigado. Na sequência, convido a vereadora Maria Clarice Gomes Mateus para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, vou declinar. Esgotados os assuntos de tribuna livre, passaremos agora para a ordem do dia. Iniciamos nesse momento a ordem do dia que contará com os assuntos já divulgados no início da sessão de hoje. Moção: considera aprovado por estar assinada por todos os vereadores. Requerimentos de número 84 de autoria da mesa diretora requer informações, processo licitatório número 112, ampliação CI Carlos Purnag. Em discussão? Senhor presidente, pois não. Só para mim me situar nesse requerimento, seria aquela ampliação para ligar a cozinha a sala dos alunos, onde foi calculado, na época, eu não recordo bem a licitação, mas em torno de R$46 mil, e depois teve um aditivo. Esse aditivo não foi efetuado, mas a conta ainda não se fechou, porque faltava 1 centavo para fechar essa conta, e essa ampliação, conforme o projeto seria de alvenaria, e no local se encontra de madeira tratada? Vereador, é exatamente este. Tá. E até porque você também acompanhou isto e sabe que praticamente a Câmara já vem há 2 anos esperando que a Prefeitura feche essas contas. O ano passado a gente sabe que a Prefeitura acabou mudando o projeto da execução da obra. O projeto era uma coisa, se executaram outra, por um valor que a gente imagina com preço bem menor. Daí, final do ano passado, a gente quis fazer esse requerimento, a Prefeitura ainda faltava em R$100 fechar a conta,
Novamente, uma época deste ano, a gente acabou acompanhando, ver se tinha encerrado a conta, e ainda a Prefeitura vem arrastando essa obra já praticamente há quase 3 anos, agora com 1 centavo em conta para assim fechar a mesma obra. Então, através desse requerimento, a gente pede por que de tanto tempo se deixar essa conta aberta e por que realmente foi mudado o projeto e assim tantas outras coisas que a gente vem pedir dentro do mesmo requerimento. Senhor presidente, Pois não, na verdade, a Prefeitura não fechou essa conta ainda, porque a empreiteira, quem executou o serviço, não está conseguindo baixar a matrícula desse serviço. E, na verdade, tem alguns centavos para a empreiteira receber ainda. E enquanto ela não fizer a baixa 100% desta matrícula no INSS, a Prefeitura não pode fazer o fechamento. E o que me preocupa é que se cogita em fechar esse CI agora. E eu quero ter a garantia que vai ser dado a continuidade nisso aqui, porque se há irregularidades, que sejam apuradas. Obrigada. Continua em discussão o requerimento de número 84. Não tendo mais quem queira discutir, coloco então em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem levantando-se. Declaro aprovado por unanimidade. Requerimento de número 85, de autoria do vereador Arno Xavier. Requer informações referente ao Programa Nacional de Habitação Rural PNHR. Coloco o mesmo, então, em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, nada consta. Em primeira discussão, o PLO 041 anula e suplementa a dotação orçamentária R$ 23.150 agricultura. Senhor presidente, discussão. Na condição de líder do governo, eu retiro esse projeto. Com a retirada do 41, então vamos para o PLO 044, que anula e suplementa a dotação orçamentária R$ 77.000, Indústria e Comércio, Fundo Municipal de Saúde. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade. PLO 045 homologa termo de cessão de uso Estado, Saúde, equipamentos, microcomputadores. Em discussão. Senhor presidente, só para termos explicativos, quando secretário no tempo, foi eu que recebi e ele só precisa passar por essa legalidade, essa formalidade junto à Câmara, para que ele seja utilizado. Então, os computadores já estão aqui, só esse termo de cessão de uso precisa ser aprovado para os vereadores para que se possa usar os computadores. Continua em discussão, 45. Senhor presidente, eu também percebi que, como Taió foi beneficiado, a cidade de Rio do Campo, Ituporanga, Vitimarsum, Santa Terezinha, Embuia, Pouso Redondo, o governo do estado, através do secretário de saúde, ele beneficiou bastante municípios. E que bom, Klaus, que também Taió foi agraciado, né, com esses computadores, num valor total de R$ 16.277,10. Continua em discussão, PLO 045. Não tendo mais quem queira discutir, coloco mesmo então em aprovação. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade. O PLO 043, que autoriza recebimento de terras, loteamento, largura. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem-se levantando-se. Aprovado por unanimidade. PLO 047 anula e suplementa a dotação orçamentária R$ 76.126, Fundo Social.
Coloco em discussão. Não tendo quem queira discuti-lo, coloco então em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade. Comunico que todos os documentos terão despacho de secretaria. Se algum vereador tem algum aviso nesse momento, fica aberto. Ô, vereador Macop, desculpe, tá alto isso aqui, né? Pá, tem que fazer que nem os cantores aí, não. Eu só gostaria de ver sobre aquela questão relacionada às homenagens, se a gente vai tratar isso em reunião fechada, até porque existem alguns impedimentos para que aconteçam e, né? Se a gente vai tratar se vai ou não vai acontecer o evento, até por pronunciamento de alguns vereadores no final da sessão passada. Se depois nós podemos fazer essa reunião. É interno? Perfeito. Isso. Não, só para mim saber se ela vai acontecer hoje, porque a gente já fez convite para alguns, e se realmente vai ou não vai, né? Após a Obrigado. sessão a gente reúne e trata disso. Mais algum vereador tem algum aviso? Verificando que no dia de hoje os assuntos estão se esgotando e pela pauta não há mais nenhum projeto pendente, sem mais assuntos, ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária no dia 16 de novembro, às 17 horas. Declaro encerrada a presente sessão.